Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, nesta decisão, entre tantas obviedades, como o princípio da territorialidade, a afirmação do artigo 17 da velha Lei de Introdução ao Código Civil, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, vigente desde 1942. Eu repeti o que está lá. Não observaram, claro, para o que havia de, aí sim, heterodoxo, entre aspas, na decisão. O conteúdo nada tem de heterodoxo. Mera repetição de conceitos jurídicos assentados na empresa brasileira, a JBS, que opera atualmente nos Estados Unidos, fortemente, inclusive com plantas industriais. Eu fico pensando se o TST emitisse uma decisão, ou uma súmula, um enunciado, dizendo que, para as relações trabalhistas lá contraídas, como a empresa é brasileira, vale a lei brasileira. É uma ideia, é uma sugestão, mas tenho a impressão que não seria bem aceito. O que tem, portanto, de inovador na decisão, não é nada disso, é que no finalzinho, e isso que é importante, porque a gente não deve se impressionar com as espumas, e sim com o que vem por baixo, o que de fato é mais perene, é que no finalzinho eu digo assim, decisão para empresas brasileiras e a justiça inglesa, vírgula, com fundamentos que se estendem a todos os casos similares. Ponto. Ratio decidendi, eu acho que foi isso que deu confusão, eu devia ter botado razões de decidir. Ratio decidendi, com efeito vinculante erga omnes. E esse é o primeiro debate. Eu citei essa decisão porque é mais recente, mas eu já coloquei isso em outras decisões. O primeiro desafio técnico é a compreensão. O que vincula? É o dispositivo, como se diz tradicionalmente, ou as razões de decidir também são vinculantes? Por que um ministro do STF faz tanta questão de dizer, olha, isso aqui é direito internacional, não confunda com outros casos? Boa pergunta para começar. O ponto de partida, e o ministro Dino, assim, ele frisa muito isso, é que a decisão não foi uma coisa isolada, sabe? Não saiu do nada, não foi arbitrária. Certo. Pelo contrário, ele afirma com todas as letras que ela está amparada em fundamentos sólidos do direito internacional. E olha, o fascinante aqui é justamente essa escolha, né? De ancorar a decisão no direito internacional. Isso sinaliza que os critérios usados vão além da nossa legislação interna. São fundamentos, como ele diz, reconhecidos e aplicados em diversas jurisdições ao redor do mundo. Ah, interessante. Essa estratégia dá uma camada a mais de validação, sabe? Uma validação externa. Mostra um alinhamento com práticas globais. Entendi. Tipo, não é coisa da minha cabeça, né? Exato, é uma forma de dizer que não se baseia só em particularidades locais, mas num consenso jurídico mais amplo. Isso, claro, fortalece a decisão contra questionamentos. E aí é que a coisa fica bem interessante. O ministro insiste muito, mas muito mesmo, em diferenciar essa medida específica de outras situações. Sim, essa parte chama a atenção. Ele declara que ela não pode ser confundida ou associada a outros processos, debates ou interpretações. Por quê? Porque tem um caráter próprio, baseado em princípios específicos da ordem internacional. Essa necessidade de demarcar, de isolar o caso, é muito forte. Qual será a razão por trás disso? É só clareza jurídica mesmo? Olha, essa preocupação com a distinção é crucial. Tem várias camadas, né? Por um lado, é um princípio básico do direito. Cada caso é um caso. Certo, analisado separadamente. Sublinhar que é específico, o ministro tenta evitar interpretações equivocadas, num ambiente de debate público super intenso como o nosso. Sim. Sempre existe o risco de uma decisão ser simplificada demais, né? Ou pior,
ser usada para outros fins políticos e ideológicos que não têm nada a ver com os fundamentos reais dela. Ah, entendi. Uma tentativa de blindagem. Isso. A insistência na singularidade tenta proteger a decisão dessas apropriações indevidas. Protege não só a clareza das decisões, mas a própria segurança jurídica e o respeito ao Estado de Direito, que dependem dessa análise caso a caso. Faz sentido. Então, o que isso quer dizer na prática? Principalmente quando ele apela direto para que a opinião pública compreenda a distinção entre situações distintas. Parece que a preocupação não é só técnica, né? É também com a percepção, com a história que se conta sobre a decisão. É um reconhecimento de que o entendimento público importa para a legitimidade do judiciário. Exatamente. Isso levanta uma questão importante, e que sempre volta, né? Sobre essa ponte entre o judiciário e a sociedade. Certo. Decisões judiciais, ainda mais essas com bases técnicas mais complexas, como o direito internacional, são um desafio para a comunicação. Como explicar isso de forma simples, sem distorcer? Pois é. Como traduzir a lógica jurídica, as nuances dos tratados, os precedentes internacionais para um público amplo, sem cair nessas simplificações que acabam mudando o sentido? A preocupação do ministro mostra essa tensão. Não basta só decidir corretamente, né? É preciso que a decisão seja entendida nos seus próprios termos. Isso é fundamental para a confiança nas instituições. A falta desse entendimento pode alimentar a polarização e até minar a autoridade da decisão. Certo. Bom, para a gente amarrar as pontas aqui, temos uma decisão do ministro Flávio Dino que ele faz questão de basear firmemente no direito internacional. Exato, dando essa validação global. O esforço claro e forte para isolar essa decisão, marcar que ela é única, diferente de outros casos ou debates. Sim, a singularidade. E, por fim, um apelo direto para que a opinião pública entenda essa diferença, buscando uma interpretação cuidadosa, informada, que respeite as especificidades do caso. Perfeito, e isso nos deixa com uma reflexão sobre essa dinâmica complexa, né? Qual seria? De um lado, a necessidade do rigor técnico, da especificidade, da fundamentação forte, muitas vezes usando fontes sofisticadas, como o direito internacional. E do outro lado, a realidade da esfera pública, onde essas decisões chegam, são debatidas e frequentemente, claro, simplificadas e às vezes distorcidas. O material traz é forte, né? Aquela ideia de que, bom, a independência judicial tem que ser protegida. Protegida de quê, exatamente? De pressões externas, sabe? Ou mesmo de tentativas de distorcer o que as decisões realmente querem dizer. Entendi. Blindar mesmo o judiciário. Exato. E tem um ângulo interessante sobre as normas internacionais. O texto diz que seguir essas normas não é visto como submissão. Ah, isso é importante, porque às vezes parece isso, né? Pois é, mas aqui a visão é outra. É apresentada como uma prática de tipo responsabilidade institucional. Responsabilidade, como assim? No sentido de alinhar o Brasil com boas práticas globais de direito, sabe? Conecta o que a gente faz aqui com um contexto maior, de padrões legais que funcionam bem em outros lugares. Não é perder soberania, é ser responsável. Interessante essa perspectiva. Responsabilidade em vez de submissão. Um ângulo diferente. E isso leva a gente para uma outra frase bem direta do ministro, né? Que está no material. Sim, sim. Aquela afirmação categórica. Uma questão não guarda relação com a outra. Exato. O que ele quis dizer com isso exatamente? Olha, o texto enfatiza que ele usou essa frase para deixar muito claro, assim, sem margem para dúvida, que a decisão específica que ele estava tomando tinha seus próprios motivos, seus fundamentos ali. Tipo, para não misturar as coisas. E isso. A intenção seria justamente evitar que se criassem conexões meio forçadas, sabe? Ou paralelos que não cabem com outros assuntos, outros casos. Cada caso é um caso. E por que essa separação tão enfática seria importante? O texto dá alguma justificativa? Dá sim. Aponta para 3 pilares que essa clareza ajudaria a garantir. Quais seriam? Primeiro, transparência, para todo mundo entender como a decisão foi tomada. Segundo, imparcialidade, né? Para mostrar que o caso foi analisado pelos seus méritos. Ok, transparência, imparcialidade. E o terceiro? E o terceiro, que é talvez o mais crucial, a confiança da sociedade no trabalho da Suprema Corte. Ah, claro. A confiança pública. Exato.
A lógica é que, se você isola bem os fundamentos de cada decisão, você evita que ela seja, digamos, contaminada por debates que não têm a ver com o mérito específico daquele caso. Isso reforçaria a imagem de um julgamento técnico, justo. Faz todo sentido. Isolar para garantir que cada caso seja avaliado por si só, sem ruído externo. Isso conecta com o que você falou antes sobre comunicação e legitimidade, né? Precisamente. Levanta uma discussão importante sobre como a forma de comunicar uma decisão judicial impacta na aceitação dela. Como assim? A clareza, a ênfase em delimitar bem o porquê da decisão, como nesse caso. Isso parece ser visto como estratégico para que a decisão seja considerada legítima, tanto pelo público quanto pela comunidade jurídica. Mostra que o trabalho do judiciário não acaba na hora de decidir, mas continua na forma como essa decisão é explicada e entendida. Então, se a gente for resumir o que a gente conversou aqui, o que fica? Para mim, ficam duas ideias fortes. Vamos lá. Primeiro, essa defesa muito clara da independência do judiciário contra qualquer tipo de pressão ou distorção e, ao mesmo tempo, uma visão bem pragmática das normas internacionais. Não como uma ameaça, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta de responsabilidade e de alinhamento com boas práticas globais. Perfeito. E eu adicionaria só mais um ponto: a importância que é dada para a clareza, para a separação dos fundamentos de cada decisão como um jeito de construir e manter a confiança do público. Sim, bem colocado. Se a gente olha para isso num quadro maior, o que a gente vê é um esforço contínuo para achar um equilíbrio, né? Entre manter autonomia para decidir aqui dentro e, ao mesmo tempo, dialogar com esse sistema jurídico internacional que está todo conectado. E usar transparência e imparcialidade como base para isso. Ótimo. Então, para a gente fechar e deixar uma reflexão no ar, pensando nessa ênfase toda nos fundamentos próprios de cada decisão e nessa ideia de responsabilidade institucional ao lidar com o global, como será que essa abordagem pode, na prática, moldar a percepção que as pessoas têm da complexidade e da legitimidade do trabalho judicial? Ainda mais no mundo onde o local e o global estão cada vez mais, misturados. Fica aí a pergunta, para a gente pensar um pouco mais.